Então, questão de chamado, eu acho que assim, o dia que eu me converti, eu já entendi qual era a minha pegada. Ah, Sim, legal. para mim foi muito claro isso. Eu sempre fui comunicativa, sempre gostei de falar. Eu lembro que eu tive um líder, né, de jovens, que eu sou muito grata a ele. Assim, ele nem deve mais lembrar de mim. Isso tem muito. Ele também já não está mais aqui no Brasil e tal. Ele não deve imaginar o quanto ele foi importante na minha caminhada, mas ele me ajudou muito a entender que, assim, cara, a partir do momento que você se converteu, você já vira um missionário. Não tem esse negócio, você se converteu, não sei qual é o meu chamado. Olha, existe um chamado que é universal, É isso aí. que é o chamado de pregar o evangelho. Ele é chamado para todo mundo, é para o surdo, é para o mudo, é para o deficiente. Não tem, eu não tenho dom, não. Esse chamado é universal. E eu entendi isso muito no início, assim. Eu me converti e já falei assim, cara, eu tenho que falar de Jesus. Mas como? Tem gente que vai falar pregando, vai ter gente que vai pregar com atitude, vai ter gente que vai pregar com ação, né? com caridade. E eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, logo no início da minha conversão, eu entendi que eu tinha que evangelizar. E eu lembro, assim, eu sempre conto isso lá para os adolescentes e para os jovens, que o meu líder, ele sempre me incentivava, logo de início ele me botou para ser líder de evangelismo. Como você bota uma menina de 16 anos, recém-convertida, para ser líder de evangelismo? Hoje eu me pergunto se ele era doido, né? Ou se foi o Espírito Santo que guiou ele, porque aquilo ali foi que trouxe a chama no meu coração. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo usando ele, mas na época eu achava que ele era doido. E aí, muita gente também deve ter achado que ele era doido. Falou assim, pô, esse cara não tem... Botar uma menina, acabou de se converter. Mas bem que, desculpe te cortando já, eu entendo que uma pessoa quando está queimando, eu acho que é o melhor momento para ela Exatamente, atuar. exatamente, né? Eu acho que a gente sempre fala que Deus ele usa quem está disponível. Isso Ele não aí. usa quem está Com preparado. certeza. Eu andava no bairro botando folhetinho nas caixas Na de caixinha correio. de correio. Eu fiz muito isso. E eu vejo assim, cara, hoje super ultrapassado. Hoje você não evangeliza mais assim, né? Mas na época era a forma como eu encontrava para evangelizar. E aí eu ia. E aí eu comecei a querer fazer visita ao hospital. 16 anos. Boa. Não tinha nem idade para poder, né, fazer curso de capelania nem nada. E ficava todo dia, acho que era 2 ou 3 horas, tinha visita. E aí eu sentava, ficava esperando na porta, sentada, e as pessoas indo visitar os parentes, só que eu não tinha ninguém para visitar. E quando você não tem ninguém para visitar, você não pode subir, você não tem autorização. E eu ficava sentada orando pelos doentes lá em cima, só que eu ficava sentadinha. As pessoas achavam que eu estava só sentada, mas eu estava orando em pensamento. E aí, de vez em quando eu via que estava mais tranquilo, eu chegava sempre para o recepcionista e falava assim, olha, eu queria orar pelos doentes. E aí, eu não seria como se não fosse trágico, né? Eu chegava para o recepcionista e falava assim, eu queria orar pelos doentes. E aí, às vezes, tinha alguém, gente boa, às vezes era crente, o recepcionista falava assim, olha, hoje está cheio, hoje não dá, não. Ó, espera um pouquinho que se ficar vazio, você entra. E, de vez em quando, Deus usava os recepcionistas que deixavam eu entrar. Que legal. E aí eu entrava com a cara e com a coragem, só com a cara e com a coragem mesmo, porque eu não tinha preparo nenhum, nunca tinha lido a Bíblia toda, não sabia nada, mas eu ia. E aí eu subia, sempre ia na ala das mulheres, né? E aí eu ia visitando, eu sempre olhava os leitos que não tinha ninguém, que assim, às vezes a pessoa estava ali jogada e não tinha ninguém para visitá-la naquele dia. E eu sempre ia nessas pessoas. E eu vivi experiências maravilhosas com Deus naquele lugar. E aí eu ia nos leitos de pessoas que estavam ali, às vezes, 2, 3 meses jogadas, que a família não ia visitar. E eu vivi experiências de pregar, de orar pela pessoa, a pessoa se converter. Depois eu voltava uma semana, a pessoa tinha morrido, tinha aceitado Jesus antes. Então, assim, foi algo que eu vivi, que marcou muito a minha juventude. E hoje eu olho para trás e falo assim, cara, como que aquilo foi o início do meu chamado.